Bom, meu nome é Jared e você está escutando São Paulo Isolada. Eu sou o Carlos Jared, né? Eu trabalho no Instituto Butantan, sou pesquisador, né? Também tenho atividade de professor da pós-graduação da USP também. E eu sou de origem italiana, espanhola, síria, tenho bastante... É um cidadão internacional, né? Eu tenho características bem de imigrante, né? Então, tenho 1,72 m, eu tenho 94 quilos, meio gordinho, né? Eu sou castanho, né? Tenho os olhos castanhos, uma característica, uma pessoa comum, né? Um aspecto comum. Bom, eu, como todo brasileiro, imaginava, né, que eu tinha até uma viagem que eu ia para o Japão, imagina. Que a gente ia primeiro para Berlim, depois ia para o Japão, aí voltava por Nova York e vinha para São Paulo de novo. Então estava tudo combinado. E aí foi indo, a gente via que não ia acabando, e a tristeza aumentando, né? Às vezes eu até chorava de noite quando se dormia, dava uma choradinha assim, falava que infelicidade, né? Mas olha, eu me lembro sempre um trecho do Bertrand Russell, que é um grande filósofo aí. Ele sempre diz que, será que a gente que fica... Ele usa até um termo, rastejando num planeta insignificante de todo esse universo todo, né? Eu ficava pensando, né? Qual que é o poder que a gente tem, né? A gente é tão frágil. Você vê terremotos, epidemias, né? De repente vem um cometa aí de novo, atinge a Terra, como aconteceu no final do Cretáceo, né? Eu me lembro que a irmã da minha avó, olha, a minha avó nasceu em 1895, lá sei, acho que mais ou menos 94, 95. E durante a gripe espanhola, a irmã dela mais nova morreu durante a gripe espanhola. E para mim, inclusive, é uma coisa interessante, porque eu sei, a minha existência está ligada à peste bubônica, sabe? Meu pai trabalhava no Serviço Nacional da Peste, né? Ele foi para a guerra, aí ele voltou para São Paulo, né? Aí eles foram para o Rio de Janeiro, casaram no Rio, e a partir do Rio ele foi trabalhar no Ministério da Saúde, no Serviço Nacional da Peste, a peste bubônica, né? Lá, aí logo em seguida eles voltaram para São Paulo. E aí o meu pai começou a trabalhar no Butantan também, que era também um órgão aí aliás, o Butantan iniciou por causa da peste bubônica, né? E a minha vida sempre foi pautada ali dentro do Instituto Butantan. Eu sempre estive meio ligado a isso tudo. Olha, eu com 68 anos, eu passei por, eu acho que umas duas aí pandemias. Eu me lembro quando eu era uma jovenzinho que teve a pandemia, quer dizer, uma possível, não foi tanto, né? Da meningite, depois teve o outro coronavírus aí, uns anos atrás, né? Mas nada que pudesse afetar tanto, né? Levar a uma situação tão terrível quanto essa. E olha, um outro lado muito interessante, por uma coincidência, eu casei no Dia dos Namorados, vai fazer 32 anos, agora que eu estou casado. E foi uma coisa muito interessante essa pandemia, por um lado positivo, que tem, não é? Tudo tem um lado. Eu fiquei extremamente feliz que eu nunca briguei, acho que até aumentou mais ainda o bom relacionamento com a minha esposa. Ai, que incrível! Ela é uma maravilha, essa minha esposa. Aliás, sempre foi, mas com essa pandemia ficou mais claro ainda que eu tive muita sorte quando eu casei com a minha mulher, né? Foi difícil para você se adaptar a trabalhar de home office? No início foi. É engraçado que me irritava muito, sabe por quê? Porque eu tive uma formação totalmente diferente da atual, né? O mundo mudou muito. Então eu tive aquela formação, aliás, eu estudei no grupo escolar
Rural Alberto Torres, que era agregado ao Butantan. Aliás, ele foi fundado em 1930, 30 e pouco. O cientista que fundou foi o Afrânio do Amaral, né? Quando ele era diretor do Butantan, com o objetivo de formar futuros funcionários. E na época o Butantan era rural, então eu estudei lá. E eu fui ótimo, que eu aprendi um monte de coisa ligado ao aspecto agrário, né? Aprendi a fazer horta, a cuidar de abelha, de coelho, de galinha, sabe? É uma coisa incrível. E ao mesmo tempo, eu também aprendi marcenaria, serralheria, sabe? E quando o professor entrava na sala, a gente levantava, sabe? Tinha um respeito pelo professor, né? Não só como o professor, mas também pelo ser humano do professor, né? Hoje em dia não é brincadeira, né? A coisa está muito difícil, né? Esse aspecto de formação ética, tudo, né? Foi degringolando. Olha, eu não estou querendo ser um velho chato, absolutamente nada. É um outro mundo, né? Gira num outro fuso. Mas o grande problema é que a gente está acostumado com isso. Mas naquele tempo a tensão era muito grande, né? A gente ficava atento no professor. Hoje em dia é muito difícil você dar aula, é todo mundo falando, você parece um espantalho lá na frente da classe. Isso de uma maneira geral, né? Isso o senhor está falando presencialmente e virtualmente também? Então, aí é que tá. Esse que é uma vantagem. Virtualmente, você nem viu os alunos, então você vai falando e isso, você fica feliz porque não se irrita, né? Olha, muito interessante virtualmente que cursos que a gente dava presencialmente para 30, 40 pessoas lá no Butantan, agora chega a 400. Às vezes até gente do exterior assiste, né? Agora, essa coisa de você ter relacionamento pessoal é extremamente importante, porque o ser humano é um ser social, não é? Falando pelo ponto de vista biológico, nós somos espécies sociais, né? Um dos critérios para você medir a saúde mental da pessoa é a sociabilidade dela, né? Quanto mais sociável, a possibilidade de ter mais saúde mental, vamos dizer assim, é maior. E eu tenho a impressão que isso se reflete exatamente nesse momento. Você tem que ficar isolado, né? Não vê ninguém. Puxa, que maravilha, a gente às vezes tem umas reuniões, depois congressos, né? Você conversar com todo mundo, fazer uma festa na família ou com os amigos, né? Você não pode fazer mais, né? É uma coisa muito triste. E o Jared, quando que você voltou mesmo a trabalhar presencial? Como foi voltar? Então, é aí que tá. Olha, eu estou trabalhando no Butantan desde 1972. Eu viver no Butantan com meu pai, aí vai muito mais, no tempo, né? No início da década de 50. Mas eu voltei para o Butantan como funcionário, né? Sempre todo mundo fala que era feliz e não sabia, né? Eu me lembro que a minha mãe, agora já não é tanto, porque ela já não está tão ligadinha mais, né? Eu falo para minha mãe assim, mãe, a senhora tem 96 anos. Aí ela fala para mim assim, ah, é? Ela fala para mim. Quando ela tinha até uns 89, eu falava assim, mas o que a senhora precisa, o que a senhora quer? Aí ela falava para mim com uma puta humildade, uma doçura. Ela falava assim, eu queria só mais um dia, ela dizia. E você sabe que isso daí eu falava pensando com meus botões, né? Como eu gosto muito de fotografia, né? Mas eu sempre pensava, pô, eu queria uma máquina, um monte de objetiva. E era só um dia, que é uma coisa tão trivial ter um dia, né? É isso que acontece com a gente, né? A gente não dá valor para a trivialidade, não é? É uma coisa maravilhosa você poder ter um dia
poder ir no supermercado, ver as crianças, dar uma sentadinha no parque para ver as crianças correndo. Isso a gente não dá o mínimo valor. Eu fiquei, quando eu estava indo lá, falava, pô, eu vivi esse tempo todo e nunca valorizei nada, né? Agora com a pandemia que vem cair a ficha. Cair a ficha. Exatamente o que aconteceu, né? Foi exatamente o que aconteceu, caiu a ficha. Foi uma coisa muito boa, né? Para você refletir em relação à sua vida, né? Essa vida efêmera. É engraçado que outro dia eu estava vendo uma charge em inglês, né? Os dois estão sentados assim num vale, né? Aí um fala pro outro assim, a gente só vive uma vez, né? Aí o outro fala assim, ó, totalmente errado. A gente só morre uma vez. A gente vive cada dia, ele disse. É a mesma coisa que aconteceu comigo também, uma vez a gente coletando lá na base dos Andes, né? Ia vendo aquela vastidão que ia lá para o Pacífico, mas bem longe o Pacífico. E aí você pensa, fala, puxa, mas eu faço parte de tudo isso, né? É uma coisa até religiosa, sabe? Eu sou um cara totalmente fora da religião, de tudo, né? Mas isso daí é uma religiosidade de você ver aquilo tudo e falar, puxa, eu faço parte desse planeta, né? O planeta está totalmente isolado durante esses bilhões de anos, desde que a vida surgiu aqui, né? E a gente faz parte disso tudo. E você é um elo entre as gerações passadas, as futuras gerações. Você não deixa a peteca do Homo sapiens cair, né? Então você é uma pessoa importante, né? Mesmo que você seja presidente, cidadão comum, presidiário, prostituta, o que for, você está batendo a peteca e você está contribuindo para a humanidade, né? Esse fato é um fato que a gente precisa sempre considerar, só que isso foge da cabeça da gente, né? E você desconsidera isso e vai vivendo. Isso foi muito interessante. Uma vez eu estava no metrô, isso há uns 20, 30 anos atrás, até mais, né? E eu fiquei sentado e eu ouvi os passageiros olhando. Aí tinha uma senhora com uma pessoa, uma moça com uma criança toda atarefada, toda preocupada com a criança. Aí você tinha um menino lá que parece que estava na lua, sabe? Tinha um outro executivo todo emproado, assim, todo orgulhoso, né? Tem um velhinho assim também. Então tinha aquele monte de tipos de pessoa, né? E todos eles batendo a peteca da geração e representando cada tipo, né? Que vai ter na próxima também, que vai ter. Então esse papel que a gente desenvolve na vida é um papel que tem que ser valorizado em todas as extensões. A partir do momento que você interage com a pessoa, você acaba tendo uma visão de tolerância do mundo. Então, se você fosse uma pessoa que ficasse totalmente isolado, você seria uma pessoa meio... ou totalmente cruel, né? Sabe? Porque não vê a posição do outro, não tem empatia, não tem nada. Ah, né? mas você acha que... Eu acho que outras questões envolvem isso, né? Empatia. Tipo, você ler um livro, ou você ter essa sensibilidade, porque tem muita gente que tem contato social com outras pessoas, tipo, é só olhar o governo, assim, em si, que não tem nenhum tipo de empatia. Não, sem dúvida alguma, você está totalmente certa. Agora, o que eu digo é o seguinte, é que é uma conjuminância de fatores, né? Mas esse fator de você conviver com o próximo, olha, eu particularmente posso te dar um exemplo. Eu fui criado pela minha mãe. A geração hoje, as mães trabalham. Então as crianças têm muito mais possibilidade de ter tolerância com o próximo, porque elas vivem direto. Eu me lembro dos meus sobrinhos, era aquele juntamento lá na creche, lá então tem uma certa hora lá que
que a professorinha falava, agora é hora de dormir. Então tem aquela coisa no chão lá, aquela lona, aquela coisa fofinha no chão. Todo mundo dormia lá, um em cima do outro, sabe? Uma coisa, você vê, uma coisa bem, até meio primata, aquele monte, né? Esses meninos, eu sinto que eles têm um relacionamento muito diferente do que a gente tinha. Antigamente era aquele machismo bobo, né? De você não poder tocar no seu amigo, de abraçar o seu amigo, sabe? Então, esse lado é muito importante. Agora, se você acresce ainda tudo isso que você falou, leitura, filme, movimento cultural, movimento político ou ideais, é lógico, mas não tenha dúvida. Isso seria, acho que, um ser humano mais completo, né? Seria bem mais completo, eu acho. Para viver em sociedade, né? Porque você precisa pensar no outro, porque a gente é um grupo e essa pandemia mostrou muito isso, que olha, a gente não vive sozinho, né? Deixa eu te contar uma coisa, olha. Nesse ponto eu pego um pouquinho como recurso a filosofia, o próprio filósofo Kant, né? A filosofia dele tende a mostrar para você que você não precisa ser bom porque Deus existe. Você precisa ser bom porque é útil ser bom, você entende? Ser bom no sentido filosófico, né? Você ter uma atitude ética, sabe, empática. Se você quiser ser bom porque Deus existe, tá bom, mas seria bom que você fosse bom, porque é bom ser bom, não é? Você aumenta o índice de felicidade desse mundo, tá entendendo? Se aumentar a felicidade do mundo é imprescindível, se todo mundo atuar. E para isso você precisa ter uma atitude social, né? Pensar no próximo, né? Eu não vejo muito isso em relação a muitas autoridades governamentais, né? Que estão um pouco se lixando pro próximo. Aí com tanta morte virou natural isso aí. 2.700 morreram. Isso daí também eu acho que pode ter um reflexo mais adiante, né? Poxa, mas tanta gente morrendo, ninguém tá nem aí. É um absurdo, sabe? Então isso tudo é uma coisa que não tem a ver com o aumento da felicidade no mundo. Parece que é o aumento do ódio no mundo, né? Eu não entendo como é que a pessoa pode gostar do ódio, né? Eu sinceramente não entendo. E o Jared, você pensa na morte? Olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu vivi um tempo lá na Inglaterra, no pós-doc lá, que eu fiz um tempo lá, e eu convivi também com uma comunidade de imigrantes espanhóis e galegos, principalmente, né? E portugueses também. E um deles lá uma vez me falou, que eu guardei aquilo na cabeça, que tem uma ordem de padres ou de frades aí, eu não sei, eu não entendo muito de catolicismo, de religião, mas de qualquer forma tem uma ordem que eles se cumprimentam e se despedem falando em latim, morir habemos, ou seja, um dia havemos de morrer. E eu ficava pensando, poxa, mas que coisa você cumprimentar uma pessoa com essa frase. Mas eu fui vendo muita coerência nisso, que a partir do momento que você pensa na morte, você tem uma concepção de vida muito mais intensa de você saber que você está de passagem e você aproveitar, né? Acordar de manhã e falar, puta, mais um dia, como a minha mãe falava num outro contexto, né? E você pensar na morte é uma coisa muito, eu acho muito salutar. Pensar num sentido não muito melancólico, né? Sabe, você ficar pensando, vou morrer e não fazer porra nenhuma também, não dá, né? Mas você pensar na morte nesse sentido, eu sempre penso na morte. E olha, para dizer a verdade para você, nos últimos tempos, eu
tenho pensado na morte de uma forma, assim, não muito negativa, sabe? Eu vou morrer, é lógico que eu vou morrer, né? Você acha que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E outra coisa a mais, você é jovem, mas à medida que você vai ficando velho, parece que vai mudando as coisas, o conceito vai mudando e você vai aceitando. A minha mãe tem 96 anos, mas não passa um mínimo na cabeça dela que ela vai morrer. Também umas coisinhas que vai desligando, né? Ela faz como se ela estivesse viva e fosse eterna. Eu nunca vi ela falando nada de morte, nada. Mas ela fala que o que ela queria é um dia, Um mas dia. um dia. É. Você não acha que ela pensa na morte? Não, naquela época talvez ela pensava. Mas ela pensava de uma forma mesmo de aproveitar, né? Porque ela curtia a vida, né? Ela tinha a concepção que ela ia morrer, que lá no fundo. Então por isso ela curtia quando ela pedia mais um dia. Hoje em dia ela não fala mais isso, mas teve um tempo, até os 91, 92, ainda ela falava. Eu vejo a minha mãe assim, engraçado isso, como um bom exemplo, né? De você falar, puxa, não é, você pode ficar velho numa boa, né? Sabe? A mãe da Martinha também é um exemplo disso. As duas se dão bem para burro. O problema também é o telefone. Eu tinha uma tia que era muito amiga da minha mãe. E era muito interessante, era engraçado, porque essa minha tia e a minha mãe também estava ficando já meio surdinha, e as duas conversavam e falavam assim, a minha mãe chama Iris, né? E a minha tia falava assim, Isabel. A Isabel falava para Iris assim, ó, olha Iris, eu fui no supermercado ontem, esqueci de comprar o tomate. Aí a minha mãe falava assim para ela, assim, ó, realmente tá passando um monte de avião aqui em cima. E a conversa ia. E elas iam conversar. E fica horas falando. As duas surdas, né? O que interessava era os duas conversarem, né? Interagir. É muito interessante isso. Ô Gered, como foi se vacinar? O momento, assim. Foi muito bom, né? Você falar, puxa vida, que beleza. Eu vou agora ter chance de não morrer mais, né? Porque você vê essa quantidade de gente, você pegar aquelas fotos de cima do cemitério lá, você ser um daqueles, né? A morte também ela é muito democrática, não é? Todo mundo morre, todo mundo vai ter os ossos brancos um dia ou virar poeira, não é? E isso não escolhe classe social, não escolhe nada, né? No início era mais a classe média, né? Que sempre viajava, tudo. Depois começou a atingir os pobrezinhos, os ribeirinhos, sabe? O que mais me espanta é que exatamente essa gente frágil são as pessoas mais pobres, né? Que acabam tendo a atuação mesmo de valorizar uma loucura dessa que está acontecendo e achar normal, né? Não sei. É uma boa parte, atualmente é uma boa parte. Agora, mas você a pega fragilidade também passa pelo fato do governo não pensar nelas, por exemplo, no auxílio emergencial, ou mesmo em infraestrutura mesmo, que fica muito distante os hospitais. Esse aspecto, tudo bem, esse aspecto de você falar da fragilidade imposta pelo governo, tudo bem. Agora, tem a fragilidade também, é a fragilidade de formação, vamos dizer, política, de visão política, sabe? De saber o real valor da democracia, tudo. Isso daí é uma fragilidade. Sabe, esse que é o problema. Essas pessoas que têm pouco acesso ao conhecimento, você entende?
É isso, exatamente isso que eu estou falando. Olha, é incrível que quando eu falo que tem pouco acesso ao conhecimento, eu não estou nem dizendo o extremamente pobre, né? Tem os extremamente ricos também, a classe rica, que não tem acesso ao conhecimento e faz o possível para não ter. Porque eles se lucram com isso também, né? E uma boa parte desses ricos daí apoiaram e continuam apoiando isso tudo. É um absurdo você ver um pessoal desse que deveria investir, não é? Investir nos mais frágeis que são, sabe? Eu acho isso mais cruel do que o pobre em si, porque o pobre em si não teve uma educação básica como essa pessoa rica, que mesmo tendo as condições para aprender as coisas e enxergar o mundo de outra forma, ainda apoia um cara desse. E não aprenderam, mesmo tendo condição, não aprenderam. Não aprenderam também por essa visão arcaica, escravocrata, que é a nossa tradição. Essa turma como a turma do PT antigamente, das elites, né? Sabe? Tem um lado danado isso, porque essas elites é o que dana tudo. Sabe, é engraçado, a classe rica, eu não diria nem classe média, né? A classe rica mesmo, tem uma mentalidade terrível, você entende? Sabe? Aliás, eu tive muito contato com isso quando eu fiz a minha pós-graduação em História, que eu trabalhei com História da Medicina. Exatamente é o momento que o Brasil passa pelas epidemias, né? Minha tese de doutorado foi exatamente esse. Que o Rio de Janeiro é higienizado, Oswaldo Cruz, eles lutam contra a tradição escravocrata que aconteceu, foi a libertação dos escravos, tá, assinaram, mas isso pouco adiantou, porque os escravos continuaram, e em situação até pior, porque foram abandonados, se virem, sabe? Se ajuntem em favela, vão viver a sua pobreza isolada, é que nós estamos aqui. E hoje em dia, até hoje em dia, eu vejo isso, claramente isso, você vê? Essa tentativa que se faz aí de tentar fazer essa massa aí de uma miserinha de gente que tem toda a riqueza do Brasil, pagar imposto sobre riqueza, que seria a coisa mais fácil do mundo. O cara já tem um monte, por que não pode pagar imposto sobre riqueza? Em vários países do mundo tem isso. Essa turma da extrema-direita, ou da direita, vamos dizer assim, eu não tenho nada contra a direita saudável, viu? Eu conheci várias pessoas de direita que são conservadores, que são pouco liberais, aquela história toda, mas tem bom senso e sabe que tem que atuar, né? Mas tem uma direita que é insólita, aquela direita. Essa direita que é o grande problema, né? Que é o que mantém essa tradição escravocrata, né? Faz um monte de obstrução para o pobre não chegar. E não é só pobre negro, não, né? É o pobre nordestino, é o pobre mesmo que ficou pobre, que não teve acesso ao conhecimento. E fica todo esse problema, mas o que é? O governo não tem que atuar? Sabe, usar o jeito para poder melhorar o padrão dessa gente, né? É uma coisa muito lógica isso aí. A história recente do Brasil, a partir da independência, e toda a história também, todo o passado escravocrata do Brasil, é lógico que vai criar uma monstruosidade dessa que não vê o sofrimento do próximo, que barra a possibilidade de se construir um self-made man, como lá nos Estados Unidos, né? Mas do povo americano, ele tem essa possibilidade de você nascer pobre e chegar a ser uma pessoa que põe filho em faculdade. Eu tenho até um amigo meu, né, um grande pesquisador, que nasceu extremamente pobre, né? E foi escolhido porque ele era um menino inteligente, o governo viu que ele era extremamente inteligente e mandou ele para Oxford. E hoje em dia é um dos grandes pesquisadores do mundo, uma família que nasceu na miséria, você entende? Porque viram que ele é inteligente.
Dá valor aos cérebros, né? Hoje mesmo no jornal tá vendo, você vê, 40% aumentou a quantidade de fuga de cérebros. Por quê? Porque esse tipo de atuação governamental não dá o mínimo valor para o cérebro. E o pior de tudo, o que eu fico mais infeliz, é que o governo investe uma grana incrível para criar um cérebro desse. E aí doa para os países que não precisam desses cérebros, né? O Gered, como que você vê esse futuro pós-pandemia do Brasil? Olha, a recuperação, eu tenho a impressão que vai ser outra, né? Não vai ser uma recuperação nos moldes antigos, né? Essa introdução toda da internet, antigamente a gente viajava para o exterior para fazer reunião, agora com toda essa infraestrutura de live aí, lá sei, de conversar pela internet. Não, e o aspecto também comercial, né? Porque muita coisa fechou, né? Então um monte de coisa sem dúvida vai fechar e o mundo vai ser outro, eu acho, né? As bases vão mudar. Tenho uma colega aqui, que foi professora da PUC, que ela disse que o século XX começou exatamente depois de 1918, que foi o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da institucionalização do comunismo na União Soviética, né? Quer dizer, na antiga Rússia acabou virando a União Soviética. E ela acha que o século XXI vai se iniciar mesmo depois da pandemia. É interessante essa visão dela, eu nunca tinha pensado. Que essa que é o que pauta toda a nossa vida nos últimos 100 anos, né? Essa situação da pandemia aí, né? Eu acho que ela tem muita razão mesmo, né? É lógico que a internet, ela iniciou na década de 90, por aí do século passado, e ela teve todo esse papel, mas o grande uso dela está sendo agora, né? Está atuando em tudo aí, né? O Ulisses Guimarães sempre dizia, né, que na política tudo pode acontecer. E nesse mundo, ele é extremamente criativo, né? Então tudo pode acontecer, pode até... Que imagina eu, por exemplo, com a minha geração, imaginar esse mundo tudo de internet, de celular, É o que dizem o tiro no escuro, né? E na saúde pública brasileira? Primeiro aqui, ó, o seguinte, olha, o Butantan está tendo uma atuação muito grande. O diretor do Butantan, Covas, né, o Dimas Covas, ele inclusive está agora atuando lá numa nova vacina, né? Produzindo a Butanvac aí, né? E com o mesmo processo também da gripe, né? Então pode ser até que seja juntada anualmente. Você toma de corona e gripe junto. Que é o mesmo processo, né? O processo que é utilizado lá. Eles têm muita experiência nisso, já há muitos anos. Mas essa cicatriz que vai ficar na humanidade, eu acho que vai se manter. Eu tenho a impressão que... Você vê, a China, por exemplo, já proibiu o comércio de animais silvestres. Então... O que vai mudar isso daí na saúde pública é ações bem eficientes para o mundo não parar, né? Porque realmente o mundo parou. É o grande feito nos últimos 100 e tantos anos aí, né? O grande problema de tudo isso são esses presidentes que não só não têm formação científica, como não valoriza a ciência, né? Que modelou toda esse século, inclusive, o século passado, inclusive, um dos grandes eruditos da biologia, o Ernest Mayr, né? Ele dizia que era o século da biologia, porque a expectativa de vida tinha aumentado brutalmente. E atualmente você vê o mundo com quase 8 bilhões de habitantes, né? Tudo isso é em prol da biologia, que favoreceu a medicina, que hoje em dia você está vendo tanta pesquisa aí no tratamento genético, né? Através do gene, né? De você conseguir mudar, conseguir detectar genes. Isso tudo eu vejo que é um crescendo. Eu vejo que a ciência da biologia vai rapidamente atuar, né? E está atuando.
Você vê, por exemplo, que tem a corrida espacial, por exemplo, para atingir o Marte, Lua, com o aspecto da gente ver a Terra de longe. Puxa, que maravilha você ver aquele planeta azul, né? E a partir desse momento houve a consciência ecológica. Olha, a ideia da Pangeia, né? Um ser vivo, né? Uma coisa... E tem metabolismo, tem tudo, o mundo, o nosso planeta. Então, eu tenho a impressão que isso vai atuar também para o bem e para o mal, né? Como tudo, né? A bomba atômica, ela matou um monte de gente, mas a energia atômica, a física, por exemplo, deu grande espaço, até tem a medicina nuclear, tem tudo, um monte de coisa. Isso depende do que você olha, né? Tem até não sei se é um provérbio, um dito árabe, que os dois prisioneiros olharam através das grades de uma prisão. Um viu as estrelas e o outro viu o lodo. A ciência é mais ou menos isso. E como tudo também na humanidade, né? No ser humano, né? É engraçado, né? Até nisso que o Freud dizia, né? Que você só conhece a extrema felicidade quando você viveu a extrema infelicidade. Senão você não tem parâmetro, não é? Você dá um murro na parede e a parede responde com a mesma força na tua mão também, né? À medida que você vai ficando tolerante, vai ficando mais humano, vai tendo uma dimensão humana maior, você vai percebendo. Jared, agora um assunto não tão legal, mas como que você avalia as autoridades lidando com a pandemia? Isso tanto ao governo federal quanto estadual. Olha, sendo bem isento, viu? Eu não estou aqui analisando direita, esquerda. Eu tenho todas as condições para analisar, porque eu conheço muito bem a esquerda, sabe? Eu tenho uma visão aí, eu poderia dizer até uma visão a certo ponto privilegiada em relação a bastante, que eu também tive ação também fiz o doutorado em História também, na História da Ciência. Então, eu não quero nem entrar muito em detalhes de direita e esquerda, mas eu não diria nem que existe muito direita e esquerda, né? Esses últimos anos foram populismos de direita e populismo de esquerda, principalmente agora que tem um problema bem mais evidente, né? Então, eu acho que na conduta da pandemia é uma catástrofe. Eu diria principalmente na esfera federal. Se queira ou não, na esfera estadual, com demagogia ou sem demagogia, não estou nem imaginando isso, o governo do estado, se não fosse ele, não teríamos vacina, você entende? Isso, para mim, é muito evidente. Se for para ter algum elogio, eu diria um elogio ao governo do estado de São Paulo, particularmente. Você vê, a vacina está aí e a proporção de vacinados pela vacina do Butantan, do governo do estado, é altíssima. Se não fosse ação nossa, a gente nem teria nada. Acho que estava como estava no Paraguai, 1 ou 2% de vacinados, entende? Eu estou fazendo isso aqui, uma análise bem isenta, sabe? Eu só vejo que o governo federal, ele atrapalhou tudo. Atrapalhou por motivo, se me permite, até uma palavra até um pouco dura, mas por motivo torpe. Eu classificaria como disso, sabe? Um motivo muito mesquinho, né, sabe? Agora, em relação aqui, levando em conta todo o papel aí, as tentativas também de eleição ou não, né? De qualquer forma, foi positivo, porque
Pelo menos está sendo vacinado a turma toda aí. Eu tenho a impressão que até o final do ano se conserte isso, né? Sabe? Morrendo tanta gente. E pelo jeito, calcula-se que mais de 100 mil pessoas morreram inutilmente, né? Que poderia ter sido evitado. Eu só estou simplesmente observando o que está escrito ali, nos jornais, sabe? Eu acompanho direto. A imprensa, sem dúvida alguma, é um grande aliado nosso, sabe? Não adianta ficar metendo pau na imprensa, porque ela é grande aliada, e se não fosse ela, a gente estava numa situação bem pior. Institucionalmente também, né? Então, é uma coisa que eu fico muito infeliz de ter tudo isso, né, sabe? Eu acho que a gente poderia ter um governo mais empático, como a gente falou, né, desde o início, e não ver aí, sabe, que tem gente morrendo a dar com pau, que sempre teve. Desconsiderar isso, falar que não é coveiro, que não sei, isso é um absurdo, sabe? Você vive um momento de exceção total, isso é uma coisa excessiva, sabe? E eu estou dizendo como cidadão, sabe? Como cidadão comum, que é o que eu sinto. Eu acho que se tivesse uma direita honesta e uma esquerda honesta, decente, o mundo seria muito bom. Sabe por quê? Porque contrabalançaria. Olha, o Karl Popper, o grande filósofo também do século passado, ele diz que ele é totalmente contra você desarticular o seu inimigo, arrasar o seu inimigo. Sabe por quê? Porque o seu inimigo ele é importantíssimo para pautar a sua vida, você entende? Você vê um outro lado, que é um lado que você não enxerga. E se você não quiser ver esse lado, você é uma pessoa extremamente limitada. E vai ficar extremamente limitado a vida inteira. Então, você ter direita e esquerda é uma coisa muito importante, uma pessoa que tem bom senso, logicamente. Você falar, poxa, a livre iniciativa é importante, é lógico que é também, sabe? Não é? Agora, você ter ações para poder diminuir a pobreza, não achar que o ser humano tem ação total sobre a vida dele, a direita burra, né? Eu diria até, falar assim, mas ele não se esforçou, sabe? Mas como é que pode ter se esforçado? Ele não tinha a mínima condição, sabe? E o Jared, o que você quer para o futuro do Brasil? Olha, deixa eu te contar uma coisa assim, com toda sinceridade. O Brasil é um país maravilhoso, sabe? Com todo esse potencial, principalmente nós, que os biólogos, você vê essa biodiversidade maravilhosa, tudo. Eu gostaria que o Brasil, ele tendesse para o centro. Eu gostaria que o Brasil não polarizasse. Eu vi um monte, durante a minha vida, desde jovenzinho que eu me interesso por política, eu vi um monte de país sendo totalmente arrasado, né, desagregado em função de polarização. Que o Brasil tendesse a respeitar tanto direita e a respeitar o que a gente tem, que é muito frágil, que a todo momento a gente vê que faz como disse um senador aí, a todo momento o governo tenta fazer com que o povo perca a fé na democracia, você entende? A democracia ela é uma atividade extremamente subjetiva, mas ela é muito útil e fundamental, né? Sabe, você ter um método que você tem poderes que pode se equilibrarem e tentar e não dar muito valor para um, ou sabe, todos eles se juntarem, como em todos os países. Aliás, eu particularmente acho que o Brasil deveria imediatamente, isso na minha opinião particularmente pessoal, para diminuir toda essa fanfarra, se o Brasil fosse um país parlamentarista, sabe? Porque você expurgava rapidamente um cara desse, ele não tem apoio do parlamento, pimba, vai embora.
Agora está acontecendo a mesma em Israel, sabe? O Bibi lá está sendo expurgado, sabe? Eu não sei se vai ser, mas que a tendência está indo. Benjamin Netanyahu, o ex-primeiro-ministro de Israel, deixou o cargo que ocupava há 12 anos no dia 13 de junho de 2021, 4 dias depois que essa entrevista foi gravada. Isso é por quê? Porque a democracia ali é muito mais rápida, sabe? Então, o que eu gostaria para o Brasil, que é uma coisa totalmente utópica, pelo menos é o que eu vejo, é que tivesse um regime coerente, de centro, sabe? De centro que eu digo, que valorizasse tanto um lado quanto o outro, que não ofendesse ninguém, que respeitasse o próximo, né? Que respeitasse a vida humana. Que o Brasil tem tudo, você vê a índole do brasileiro, é um cara legal. Isso, pelo menos no meu tempo, era. Essa visão que a gente tem de samba, de futebol, isso tudo é uma coisa muito simpática que a gente tem. E, além disso, também a pesquisa científica também, que durante muito tempo andou muito bem, não é? Mas, de repente, você veja o que aconteceu. A gente, hoje em dia, virou até meio pária, não é? Eu fico muito infeliz com isso, né? E o que você quer para o seu futuro? Bom, eu pretendo ainda viver mais uns 15, 20 anos, se eu puder, né? Que eu estou com 68. E continuar com a minha pesquisa científica, porque eu tenho gostado muito dos trabalhos que eu tenho feito, tenho achado ótimo. Essa pandemia deu um breque danado em tudo, mas eu pretenderia voltar e aproveitar. Eu sei que depois da pandemia também vai dar uma baixada nisso também, né? Já está dando, né? Desde o início aí, o financiamento para a área da pesquisa baixou consideravelmente, andaram tentando cortar a bolsa, cortaram bolsa, né? Todo esse lado científico é primordial, mas a situação fica difícil, porque com esse problema todo da arrecadação diminui, o dólar alto, tudo, eu não sei se vai regularizar isso. Então é isso que eu espero, tentar ver se eu posso contribuir o máximo que eu puder. Tentar dar um jeito de atuar e ser bem útil, ser mais útil possível. Aumentar a felicidade do mundo. Infinitamente pequena a minha atuação, mas aumentar, eu gostaria. Sabe por quê também? Porque a gente está passando pela vida junto, sabe? Você vai purgar a tua vida, não é? Sabe? É uma coisa muito triste você fazer isso, né? Você precisa investir no próximo, porque o próximo, ele vai ser feliz e você... Uma coisa odiável você conviver com gente infeliz, né? Sabe, se eu falar, vamos tentar ajudar todo mundo a ser feliz, porque eu também aproveito isso, né? A felicidade. Aumentar a felicidade da humanidade é aceitar os outros da forma que eles são. Valorizar todo o potencial humano, né? Bom, mas é isso. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa.
Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.